Sabe aquela frase clichê? A disciplina ela vai te levar a lugares que a motivação nunca vai te levar. Porque essa que é a grande verdade. Principalmente aqui dentro do mercado. Muita gente chega aqui cheia de motivação, achando que vai ser o melhor, e quando as coisas não saem como desejado, aquela motivação diminui, 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 até que vai a zero e realmente o operador desiste, o mercado faz aquela boa e velha seleção natural e tira ele do game, digamos assim. Então, se você quer realmente performar, né, ser um trader de alta performance, eu acho que você tem que aprender a lidar com algumas coisas. Primeiro de tudo, disciplina, treino, repetição e lidar com o ócio, lidar com o tédio, porque de fato, eu acho que vocês estão muito acostumados com filmes falando sobre o mercado financeiro, né, tudo muito movimentado, agitado. Não é assim. Essa que é a grande verdade. Pelo menos eu não enxergo o mercado dessa forma, a maneira como eu opero é uma maneira mais cadenciada, mais tranquila. Então, se você ainda vê dessa forma, acho que você ainda está muito, digamos, iludido. Essa aqui é uma profissão como qualquer outra, porém, a nossa matéria-prima, ela é o dinheiro, tá? Então, e o dinheiro não leva desaforo para casa, o dinheiro é o animal mais arisco que existe. Então, tá na hora de aprender a lidar com algumas coisas, né? Comece principalmente com a disciplina, aprenda a lidar com o ócio, quando não tem nada, não tem nada, né? E acredito que você vai percorrer aí um bom caminho e nos encontraremos no book. Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando com mais um super diário de trade aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Só que antes de tudo, recado muito importante: no dia 4 de fevereiro teremos a segunda edição da nossa imersão operacional. Já temos operadores aí garantindo as suas vagas para não ficarem de fora. Detalhe importante também, tá? Você lendo o formulário, né, vendo se a imersão é para você, preenchendo, eu vou entrar em contato com você. Você garantindo a sua vaga, já vai ter o acesso liberado à sala educacional. Então você vai estar ganhando aí como bônus mais, digamos, 15 dias de sala. Tá bom? Isso daí é um benefício que não vai ocorrer das próximas vezes, nas próximas edições. Nas próximas edições é a imersão, mais uma semana de sala operacional. Beleza? Então corra e não fique de fora. Pare de ficar girando aí, né, que nem um maluco, e venha realmente aprender a operar de forma profissional, tá bom? De maneira simples, né, e clara, no meu ponto de vista. E vamos lá para o nosso diário de trade. Começando pelo menino, dólar futuro. Pessoal, dólar futuro, importante a gente dar uma olhadinha aqui no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, na verdade, porque acho que a treta hoje foi realmente aqui essa região de média móvel de 200 períodos, tá? Ah, Felipe, mas o preço abriu acima dela, né? Então, por que será que segurou? Por que disso? Por que daquilo? Cara, eu julgo que médias, principalmente as maiores, elas são uma região, não é um ponto específico. Eu não posso cravar, porra, a média móvel de 200 na região do 49, 40,5, né? E hoje, né, finalizando o dia. Não, temos toda uma região e temos que entender que essa média já veio de fato ser testada aqui nessa região por mais de uma vez e agora o preço tenta trabalhar acima dela aqui, tá bom? Não é um rompimento fácil, na minha opinião. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente percebe que realmente tivemos aí o preço encontrando toda uma região de suporte, onde eu já tenho marcado aqui há um bom tempo, essa faixa amarela, mínima da semana anterior. De fato, ativa um pivôzinho, consegue trabalhar acima de região de topos anteriores aqui nessa região, só que hoje, na minha opinião, ele não conseguiu soltar realmente aí uma operação, digamos, com uma forte tendência na ponta compradora por conta de região de topinho anterior. Então, sim, faz preço, sim, segura. A gente tem que, né, marcar esses pontos, né? Então, não é para ficar enchendo teu gráfico também aí de um monte de risco, rabisco aí, que depois nem tu mesmo entende, mas tem pontos que não podem passar batidos, né? Se quiser trabalhar com projeção de FIBO também, aqui hoje tivemos o mercado cravando 200% do espelhamento, aí você projeta o pivô para frente. Não é nada um bicho de 7 cabeças se a gente trabalhar com FIBO e marcação de suporte e resistência, tá? Mas ele crava algo de 5% e não consegue andar aí hoje. Entendendo isso, eu venho para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Bom, então o dólar ele abre aí com esse gap de alta, né? Conforme a gente viu aí pelo gráfico de 60 minutos, tem alvos de FIBO nessa região. Eu não acho nada de maneira eficiente para bater uma venda aqui dentro do gráfico de 2 minutos. E que é o tempo gráfico mais curto, que eu gosto de acompanhar a abertura, eu não tive nada, nenhum trigger.
mas um padrão de candle, isso e aquilo. Eu já não gosto de trabalhar fechamento de gap, como eu já comentei com vocês aí, tá? Não tive nem mesmo um pivô aqui dentro dessa região. Então, fiquei extremamente sem ter o que fazer aqui, né? Eu vou ter que aprender a lidar com ócio, não tem nada para mim, não tem que ser feito. O mercado, de fato, ele vem, fecha o gap e encontra um batalhão de médias, região de máxima do dia anterior, região de ajuste do dia anterior, então segura bastante esse preço aqui dentro dessa região. Por um gráfico de 5 minutos aqui, Lazarento, a gente tem um batalhão de médias aqui e, de fato, o mercado em nenhum momento ele solta uma venda técnica, na minha opinião, né? Não de maneira que eu realmente fosse entrar ou fosse comentar uma possível entrada com o pessoal da sala educacional aqui, porque, de fato, né, e até mesmo quem acompanhou a gente aí hoje na nossa live da primeira hora de mercado, aí que, cara, quem tá perdendo é maluco, essa que é a grande verdade, tá? Tem conteúdo que tá sendo entregue ali na live e dava facilmente para aquilo ser empacotado e vendido como uma mentoria aí para vocês, e conteúdo real de pessoas reais que estão aqui operando, tá bom? Então, né, fique por perto. E, de fato, o mercado ele fica bem lateralizado, não consegue ir para lugar nenhum dentro dessa região aqui, por hora viola, assim, o pullback. As médias aqui, mesmo o preço cruzando média, a média cruzando o preço, elas não perdem, né, a sua função de direcionamento. Porque mesmo com o mercado não indo para nenhum lugar, eu tenho uma média móvel de 50, 20 e 9, elas extremamente desalinhadas. Qual que é o problema? Quando o mercado sai dessa região aqui, ele não deixa um pullback claro para a gente. O pullback talvez aconteceria aqui, dentro dessa região. Mas como tínhamos bastante indicadores, uma agenda pesada hoje, então até entendo caso alguém não tenha entrado, que se não entrou também, tá tudo certo, até mesmo que essa operação aqui caminhou para um stop. E aí o mercado ele fica bem errático, na minha opinião. E eu não posso simplesmente ter uma análise, ele não conseguiu trabalhar acima desse topinho aqui, vou sair vendendo o dólar futuro. Por quê? Lembra do conceito de médias? Eu tenho média segurando o preço aqui. 50, 29. Mas é que não está segurando, Felipe. Pois é, mas na dúvida, não entre, não opere contra as médias. Espere no mínimo ele perder aqui todas as médias, né? Isso daí é uma coisa também que eu explico na mentoria, o conceito para trabalhar reversões, né, baseado em médias móveis, mas hoje não houve, de fato, aqui, realmente, operações que eu acreditasse na ponta vendedora dentro do dólar, porque, de fato, eu estava até mais com viés comprador no dólar, só que eu não conseguia encaixar nada. Tivemos uma compra aqui na sala educacional que foi... eu até comentei, eu nem marquei ela aqui, por isso que eu tenho que marcar na hora, porque senão depois eu esqueço no diário de trade. Mas se eu não me engano, foi... Cadê? Uma compra que ficou bem lateral, cara. Foi na parte da manhã. Foi aqui, ó. Essa comprinha aqui. Quando ele vem, rompe a lateralidade, nessa região de caixotes aqui, faz um pullback na média, né? Uma compra morou aqui na máxima do candle 23, visando como alvo a antecipação desse pivô aqui. Né, a operação, de fato, ela demora para andar para caramba, que seria uma operação que eu teria sido no break-even, mas para quem segurou e acreditou um pouco mais na operação, ela vem e paga, tá? Desculpa, eu tô meio aéreo aí, tá, galera? Fui tirar um sono agora de tarde e deixei a alma no sofá. Foi a única operação que realmente cotamos aqui dentro do dólar, tá? Se eu não me engano, foi essa. Estou operando bem pouco dólar esse mês aí, porque não está encaixando no meu operacional e não está encaixando nem ao ponto de eu conseguir apregoar uma ordem. Não é que eu não estou tomou uma pique e não está operando dólar. Negativo, até porque quando dá certo eu mostro para vocês. Dá errado também eu mostro para vocês. Não tem nada que está escondendo de ninguém aqui, não. Só que eu não estou conseguindo apregoar minhas ordens aí dentro do dólar, né? Mas para mim, pelo meu filtro, não está sendo suficiente. Talvez para você seja o suficiente, assim como temos em lives aí, operadores pegando lindas operações aí, junto com a sala educacional. E agora vamos para ele, pro menino índice, a estrela, o mais operável, ele. Hoje até cometi uma gafe, não sei o porquê. Alguém comentou comigo que hoje era vencimento de índice futuro. E na minha cabeça, poxa, próximo do dia 15, realmente, quarta-feira, roda de índice, pô, e tem vencimento de opções essa semana, né? Eu até coloquei um videozinho lá, né? Rolagem de contrato, atenção, não sei o quê. Só que não é, porra. Ele só tem a sua rolagem em meses pares. Mas, enfim, falha no engano, peguei a cal errada aí. Conceito do índice, pessoal, uma pancada para baixo. O mestre Stormer me explica uma coisa muito bem, né? Que é, depois de dias com barras amplas, a gente tem que estar preparado para um dia mais lateral. E, na minha opinião, foi exatamente o que aconteceu com o índice futuro hoje.
a gente tem um dia aí que se encerra com 1.170 pontos de amplitude de máxima mínima. De fato, não foi um dia que o mercado andou de maneira rápida, mas entregou bons movimentos para quem tem um operacional alinhado. Essa que é a verdade. Ele abre com esse gap de baixa aqui e cabe ressaltar aqui, ó, alguns pontos. Vou fazer meu jabá, o Diário de Trade é meu, né? A minha sala educacional ela é totalmente diferente das outras que vocês já passaram ou ainda vão passar, porque aqui minha sala ela é uma sala realmente colaborativa. Eu não sou a lei absoluta. Aqui todo mundo tem voz ativa, todo mundo pode abrir o microfone e comentar. Eu até prefiro que faça isso do que comentar pelo chat. E a gente está sendo agraciado aí, né, com a presença até mesmo da Psi, a Marília aí vem acompanhando a sala aqui com a gente e agrega demais. Vocês não têm noção do que é ter ela aqui junto na sala. E eu até mesmo hoje comecei o dia olhando esse gap de baixa aqui dentro do índice futuro e tracei esse primeiro Fibogap aqui, né? Peguei aquele fechamentinho ali do último candle do dia anterior, né? O mercado até esperei uma venda aqui dentro dessa região, a venda não aconteceu nem no... a venda não acontece nem no candle 5, né? Aqui nessa região onde eu esperava uma venda, subiu o nível de FIBO aqui, e aí, como o mercado não estava dando nada, até a Marília comentou, não, mas eu tô pegando lá aquele último topinho que ele pega toda a informação, e de fato, né? Faz total sentido. Né? E aqui ficamos de olho, né? Ajustamos o Fibogap aí, ficamos de olho aqui nessa região. E eu acredito realmente eu acreditava que o índice realmente ia apresentar um movimento mais vendedor hoje, então eu estava realmente com o olhar mais atento para a venda. E de fato, aqui a gente começa a ter algumas confluências. Eu não tive nada que me fizesse comprar o índice, porque mesmo que ele vá fechar o gap, eu me sinto desconfortável na tomada de posição de fechamento de gap. E se eu quero vender, eu deixo ele subir que eu quero vender ele mais caro, digamos assim, né? E não mais barato. E, de fato, aqui a gente começa a ter algumas confluências. A primeira dela é essa retração de 61,8 de FIBO aqui. E temos todo o conceito de médias também para segurar esse preço. Médias são linhas de tendências dinâmicas. Essa operação aqui teve duas possibilidades de entrada, né? O operador mais agressivo, ele pega e monta um blend de candles aqui, onde ele pega o candle 6 e o candle 7 e os dois viram um só, entendendo que veio testar a retração de 61,8, uma região de média móvel de 20 períodos, região de média móvel de 9, e aqui teve a primeira venda mais agressiva sendo acionada na perda do candle 6, o stop logo acima do candle 7, stopzinho curto, e aqui depois a minha entrada que foi feita pelo gráfico de 10 minutos, né, o famoso Fusca Azul, né, tá aqui ele, bem pomposo, onde até acho que fica menos complexa do que a primeira leitura no gráfico de 5 minutos, sabe? Porque aqui é uma leitura simples. É uma região de retração de 61,8, né? E uma regressão, né, por toque na média móvel de 9 períodos. Pô, Filipelli, mas isso daqui não é o padrão Canto da Sereia e eu vi que tu fala para não operar isso daqui. Por isso que é importante você vir participar da nossa imersão operacional. Tem atualizações, né, pessoal? Provavelmente essa aula que você assistiu minha é uma aula do ano passado. Realmente a gente fez alguns ajustes, né, e trouxemos atualizações para esse ano. Então, sim, nesse caso aqui, comentei até mesmo ao vivo essa operação aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Tivemos aí colegas pegando essa operação pelo YouTube e pelo Instagram e colocando 400 pontos no bolso. Então, uma linda operação, um lindo trabalho em equipe aqui. Foi isso, tá? E para mim, Filipelli foi a única operação do dia. E depois, né, o mercado ele fica extremamente lateral. Até a gente pode visualizar isso pelo gráfico de 10 minutos, mas eu quero trazer para o que, né, porque eu sei que o que vocês fazem aí o dia todo, que é olhar. O maior tempo gráfico que a maioria olha é um gráfico de 5 minutos, quando não fica o dia todo olhando um gráfico de 2. Eu acho complicado. Se você não tem ainda um controle emocional, você fica olhando um tempo gráfico curtíssimo como um gráfico de 2 minutos, porque tu vai enxergar a operação. E, de fato, o mercado dentro do meu operacional, aqui ele não deu mais nada. Ele começou a trabalhar dentro desse Fibogap, começou a trabalhar dentro da faixa de Gaza desse Fibogap e não foi mais para lugar nenhum. Então, aí, até sairmos para o almoço, o mercado não tinha saído de dentro dessa região. Né? Quando retornamos aí às 14 horas, o mercado estava extremamente complexo, essa que é a grande verdade. Mas operadores aí conseguiram plotar boas operações também pelo gráfico de 10 minutos, que aí você tira o ruído e você sabe o que você está fazendo. Então, na tentativa de antecipar aqui a perda
dessa faixa de Gaza, morou uma venda na mínima do candle 26, morou uma venda na mínima do candle 29, e aqui teve um pivôzinho que a gente conseguiu plotar pelo gráfico de 2 minutos, ou se você preferir aqui, né, usa o mesmo gatilho operacional, o mesmo Fusca Azul na mínima do candle 32, né, porque aqui a gente visualiza que o preço tenta perder o preço tenta perder a faixa de Gaza, e a nossa média móvel de 9 vai empurrando o preço para baixo maravilhosamente bem. Então, quando alguém fala para mim que médias móveis não funcionam, eu fico perplexo. Como que não funciona? Se eu opero baseado em médias móveis, eu opero cruzamento de médias, eu acho que a gente tem que começar a entender. Não é porque você já ouviu alguém falando que não dá certo, que não funciona, e você tomar isso como verdade absoluta, ou talvez porque você tentou operar de maneira equivocada, porque por vezes a gente acha que todo cruzamento a gente tem que, né, que entrar aí nas operações e realmente estudar com um profissional, né? Porra, quem é que explica sobre médias móveis? Quem é que opera médias móveis? Quem é que opera cruzamento de médias de maneira profissional pode me ajudar? Cara, tem bons profissionais por aí. É que por vezes vocês caem em clickbait, né? Vocês estão atrás de sonho, vocês estão atrás do impossível. Aí, nesse caso, realmente, só um mentiroso que vai poder satisfazer, né, quem está em busca do impossível. Então, a gente tem que realmente valorizar quem não fica escondendo complexidade, quem não fica vendendo atalho e quem não fica vendendo sonho. A gente está aqui todo santo dia, eu estou aqui indo para o meu 3º ano entregando um conteúdo extremamente educacional para vocês, sempre falando da importância de médias móveis, né? E até hoje eu não consigo entender como alguém opera sem médias, mas enfim. Tocando o nosso diário de trade aqui, então foi um dia que, mesmo a gente tendo um índice futuro pequeno, na casa dos seus 1.070 pontos aí, a gente percebe que mesmo usando o conceito de médias, deu para extrair dinheiro do mercado, né? Mas tem que ter paciência e disciplina e tem que saber o que está sendo feito. Isso é um fato e você tem que buscar conhecimento. Se você tem isso daqui como sonho e uma profissão, né? Poxa, eu quero viver de mercado. Pô, tem que investir na tua profissão, tá bom? E realmente, né, o dia para mim hoje ele ficou bem fácil quando o assunto foi o índice, porque se está muito ruído pelo gráfico de 5 minutos, aumenta o tempo gráfico e aí a gente vai tirando o ruído, vai tendo uma noção melhor de localização do preço, de localização de FIBO também, que é importante dentro do meu operacional. E a última operação que fizemos aqui na sala foi esse pivôzinho que eu comentei com vocês, que é aquela regressão no gráfico de 10 minutos, e aqui pagou uma linda operação. Então, ou seja, mais um dia onde tivemos aí a felicidade de acertar todas as operações que realizamos aqui na sala educacional, né? Com um setup que todo mundo fala que não funciona, com um setup que a galera fala que, não, mas tá aqui, ganhamos dinheiro. Aí eu pergunto, como que foi seu dia? E detalhe, isso daqui não é uma competição, eu quero que você ganhe também. Só que a gente tem que parar de apontar o dedo para os outros também, beleza? E te convido novamente a participar da nossa sala educacional, né? Tem a minha imersão aí agora no dia 4 de fevereiro, uma ótima oportunidade para você aprender a operar com médias móveis de maneira profissional, uma maneira tranquila, ansiolítica e o melhor de tudo. Depois que eu te entregar a minha imersão, ainda tu vai ter um mês de acompanhamento comigo na sala educacional. Então, realmente, vou pegar na tua mão e vou tirar as tuas dúvidas ao vivo. Não vai ser um conteúdo gravado, né? Um conteúdo teórico de gráfico parado, vai ter isso daí também, mas na hora do ao vivo, que é onde a dúvida habita, eu vou estar aqui com você também, tá bom? Então, no mais, o recado é sempre o mesmo, né? Continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Beleza, galera? Um forte abraço a todos aí. Valeu!